Feche seus olhos, vamos orar, nos preparando assim para a palavra que será trazida. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por mais um dia que o Senhor nos dá na tua presença, mais um dia que somos convocados, ó Senhor, para estar aqui na tua casa, Senhor, louvando e bendizendo o teu nome, ouvindo a tua palavra, regozijando, Senhor, nos alegrando no Senhor pelas maravilhas que tem feito, Senhor, e que fez em toda a história e que irá fazer, ó Pai, para glorificar o seu nome, para o bem do seu povo. Senhor, fala ao nosso coração através da tua palavra e que possamos entender, ó Pai, que essas instruções, que esses ensinos, ó Pai, eles devem mudar a nossa vida, devem mudar o nosso pensamento a respeito desse mundo e as nossas ações nele, Pai, que o teu nome seja glorificado. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 16, verso 11. E antes de iniciarmos a nossa exposição, a exposição da palavra do Senhor, no início do culto, bem no início, eu tinha dito que ao final do nosso culto íamos falar sobre reverência e devoção ao Senhor no culto a Deus. Algo que recorrentemente a gente tem a necessidade de fazer. Mas antes disso, ou seja, eu gostaria de lembrar aos irmãos que esse momento aqui e agora é o momento mais singular no culto. É o momento mais solene no culto e mais especial no culto, que é quando Deus fala com a sua igreja. Então, a nossa postura diante do Senhor deve ser uma postura, em primeiro lugar, de humildade, de desejo atento em ouvir e aprender aquilo que a palavra de Deus está dizendo, juntando tudo aquilo que temos ouvido até esse momento, tanto na pregação da manhã quanto da noite, das semanas anteriores, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração e a nossa atenção, os nossos pensamentos precisam estar totalmente voltados para esse momento agora. E nós precisamos ensinar isso também aos nossos filhos, para que no culto a Deus, em especial nesse momento, o nosso respeito, a nossa devoção seja a maior e a mais excelente que possamos dar ao Senhor das nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor em Provérbios 16, verso 11. Peso e balança justos pertencem ao Senhor, obra sua são todos os pesos da bolsa. Eu vou ler esses dois versos que eles estão conjugados. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas, do julgar não transgrida, pois a sua boca. Peso e balança justas pertencem ao Senhor, obra sua são todos os pesos da bolsa. Essa nova subunidade, em especial esses dois versos, como nós vimos, eles estão subjugados, eles estão relacionados. O verso 10 e o verso 11 fala da autoridade do rei para declarar vereditos, sendo que o contexto anterior a esses versos dá um pano de fundo em que esses vereditos acontecem, ou seja, o que o capítulo 16 nos fala, a soberania do Senhor e a responsabilidade dos homens. Nós vimos inicialmente que o verso 10 nos mostra o rei como um representante legal de Deus. Nesse verso, o autor inspirado nos diz que a justiça é a base de qualquer governo. Consequentemente, um rei deve governar sabiamente e conhecer a lei de Deus. Um bom governo deve procurar, acima de tudo, estabelecer a ordem social por meio da justiça e do reto juízo, punindo transgressores e zelando para que os homens façam o bem e vivam vida tranquila e mansa com toda a piedade e respeito. É o que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, para que esse seja o alvo da oração da igreja, quando ele diz assim, 1 Timóteo capítulo 2, versos de 1 a 3, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens,
em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Nessa epístola, o apóstolo Paulo, nós observamos que os propósitos de Deus para o homem em geral, por meio dos governantes e para a igreja em particular, é que vivam vida tranquila e mansa, com piedade e respeito. E a partir disso nós vimos que os governantes devem ser exemplo de conduta e vida moral. E concluímos que os homens destituídos de honradez ou qualquer mácula em seu caráter não podem exercer cargos públicos. Os que governam devem decidir de forma justa, guiando a sociedade com sabedoria, honestidade e dignidade. É dentro desse pano de fundo, ou seja, dentro desse contexto, que o verso 11 se encaixa, quando diz: peso e balanças justas pertencem ao Senhor, obra das suas mãos. Obra sua são todos os pesos da bolsa. O princípio é, como o Senhor é Senhor de toda a terra e de toda a sua plenitude, do mundo em que os homens habitam, como fala o Salmo 24, verso 1 e 2, os reis devem governar por meio da justiça e retidão que o próprio Deus estabeleceu sobre este mundo, pois Ele é justo, Deus é justo em sua essência, o Senhor de toda a terra é justo em sua essência e seu caráter, Ele é justíssimo. Por isso aqueles que estão representando Deus, porque o governo é um representante divino, ele deve imitar essa justiça e essa retidão na aplicação da lei, da vida pública no meio dos homens. E essa é uma matéria para nós muito tranquila. Entendermos que Deus é justo. Que os seus propósitos, as suas obras são justas. E que tudo aquilo que Ele faz é puro, santo e reto. Tudo aquilo que Ele estabeleceu nesse mundo. A Escritura, de forma copiosa, ela fala sobre isso lá em Deuteronômio 32:4, quando diz assim: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Então a sua lei, a sua vontade, os seus propósitos têm esse mesmo caráter. Lá no Salmo 116, verso 5, compassíveis é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Salmo 119, 142, a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Ou seja, o dono da casa é Deus. Se Ele é o dono da casa, aqueles que habitam nessa casa precisam seguir a sua lei, precisam seguir o seu propósito. Principalmente aqueles que governam, eles devem representar esse juízo e essa justiça entre os homens. Quando nós olhamos para a vida pública, nós muitas vezes achamos que a vida pública e a vida, vamos dizer assim, religiosa são duas coisas que estão em polos distintos. Nós vamos perceber que não. Todas essas coisas estão dentro de uma mesma ordem. Não há essa dicotomia, até porque a manifestação da justiça plena de Deus se encontra em Cristo. O que os homens desse mundo querem, ou supostamente querem, porque não querem, A justiça social, uma justiça social não existe sem a justiça da vida em santidade e retidão diante do Senhor. Justiça social significa vida reta diante de Deus.
Por isso que muitos confundem. Por isso que muitos anseiam por um paraíso supostamente na terra e não estão tornando a terra a expectativa ou o lugar em que somos preparados para o mundo vindouro. Porque acham que aqui nesse mundo, ou melhor, que esse mundo se basta. Que não é uma passagem para a eternidade, onde esse mundo também estará inserido. Essa é a manifestação plena da justiça de Deus, que é Cristo. E essa manifestação plena em Cristo Jesus se apresenta em todos os âmbitos da vida humana. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 3, versos 21 e 22, ele diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 30, ele diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. A manifestação máxima e plena da justiça de Deus está em Cristo, onde todas as outras coisas dele saem. Esses textos nos mostram claramente que a justiça é uma característica intrínseca do próprio Deus e uma perspectiva fundamental do Evangelho. Deus estabelece a justiça na terra, como nós estamos vendo aqui, pelo veredito inspirado do seu rei, e por meio de pesos e medidas justos. Esse veredito inspirado é muito interessante, porque decisões autorizadas, a palavra decisões autorizadas significa aquilo que o profeta ou vidente fazia. Ele recebia da parte de Deus de forma especial a lei de Deus, como Moisés recebeu, como os profetas receberam, a vontade de Deus, e eles falavam essa vontade para o povo. Quando um rei, quando um governante, ele exerce a sua função, quando ele governa com essa justiça e com essa retidão, que é fruto do Evangelho, é como se ele fosse um profeta que estava recebendo de Deus a palavra e estava transmitindo ao povo. Essa é a perspectiva aqui. Porque é o Senhor que estabelece a justiça. É Ele quem determina aquilo que é certo, aquilo que é errado, e coloca isso no coração do homem e expressa isso na sua palavra. Ele mesmo determinou para as relações dos homens como eles deveriam viver, incluindo as relações comerciais. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. E o rei, ele deve preservar e manter esse governo, manter essa justiça em seu governo. Perceba aqui que o verso 11 ele vai falar sobre essas relações comerciais, mas essas relações comerciais, elas estão relacionadas a uma forma mais ampla de justiça e integridade, que deve ser a base do governo entre os homens e que se manifesta nas relações entre os homens, e aqui no caso, nessas relações comerciais. E por que isso? Porque a justiça e a retidão deve ser a sustentação de todo e qualquer governo sobre a terra. Até porque alguns pesos e medidas que representam a justiça de Deus eram padronizados pelo rei, ou seja, por aquele que governava. Lá em 2 Samuel, capítulo 14, verso 26, mostra isso, quando fala que, quando cortava o cabelo, isso se fazia no fim de cada ano, porquanto muito lhe pesava, seu peso era de 200 ciclos, segundo o peso
real. Ou seja, era o rei, era o governante que estabelecia essas questões. E por que ele deveria, ou era ele que estabeleceria isso? Eu creio que ele representa uma autoridade máxima, por isso é ele quem deve determinar isso. Alguém confiável, que administra padrões de justiça e equidade sobre uma determinada sociedade. Por isso, era ele quem estipulava o peso ou o valor das coisas. E é muito interessante nós percebermos aqui esse adjetivo que ele dá para esse símbolo de justiça e retidão no peso e na balança. Peso e balança justos. Essa palavra aqui no original, ela transliterada é mishpat. Por que a necessidade de apresentar o vocábulo na língua original? É muito interessante por causa do jogo de palavras que você percebe a partir desse vocábulo em hebraico. Essa palavra representa a ideia mais importante para uma correta compreensão do governo. Mishpat, que você traduz por justiça, seja do homem pelo homem, seja de toda a criação por Deus. E embora seja traduzida por justiça corretamente, ela não traz o significado completo dessa palavra, por fazer pela sua expressão, fazer uma distinção entre os poderes, como nós vemos hoje, legislativo, executivo e judiciário, no que diz a cargos e funções. É muito interessante entender essa palavra, da sua origem, mishpat, que é julgamento, justiça, ordenação. Ela é derivada de uma palavra shapat, mishpat, shapat, que significa julgar, governar, executar o processo de governo. Ou seja, no original, essa palavra justiça, que nós traduzimos por justiça, pode ser também julgamento, ou ordenação, se refere a todas as funções de um governo, e que na nossa concepção hoje fica limitada erroneamente a simplesmente questões judiciais por causa da tradução de justiça. Porque na antiguidade nem sempre havia essas divisões de funções como nós vemos hoje nos governos executivo, legislativo e judiciário. Tudo isso estava diante da mão do governante, do rei. E é muito interessante que tanto o verbo, que é julgar, governar, quanto o seu substantivo derivado, julgamento, justiça, a ideia é, com essa palavra, abarcar todas as funções do governo, direção, autoridade, no que diz respeito à ação governamental, à justiça legal, e por a própria estrutura dessa palavra, a estrutura linguística na formação dela, da palavra derivada, se entende que a base de um governo deve ser a justiça. E assim, essa palavra que nós traduzimos por justiça, mishpat, pode ser usada para designar qualquer objeto do governo civil e religioso, podendo significar soberania no sentido de autoridade ou direito final. E aí, de acordo com as Escrituras, toda autoridade é divina. E essa autoridade é denominada mishpat, ou seja, justiça. É o que nós vemos em Provérbios capítulo 16, verso 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão, a justiça, o julgamento. Então, quando se usava essa palavra mishpat, justiça, a ideia não é somente de uma ação legal, de alguém que entra no âmbito judiciário, mas estava relacionada a toda a ação governamental, em todos os âmbitos que nós dividimos, legislativo, executivo e no judiciário, como nós dividimos hoje. Então esse seria o sentido de justiça aqui usado. Balanças, peso e balanças justos. É muito interessante porque o uso dessa palavra, quando se referia aos indivíduos, por terem sido criados por Deus, eles possuíam
a mispatim, que é o plural, né, que seriam as justiças, que seria traduzido por direitos inalienáveis. Por isso o juízo do magistrado é conferido por Deus, por ter o magistrado e conduzir com base na lei de Deus. Todo governante, seja ele ímpio, seja ateu, seja um homem que não conhece a Deus ou nunca ouviu falar do Evangelho, ele tem como base a justiça e a retidão de Deus. A lei de Deus como fundamento. Como nós vimos lá em Romanos capítulo 2, verso 14 e 15, que a lei de Deus foi gravada no coração do homem. O homem pode fugir dessa lei. O homem pode criar uma nova lei, mas essa lei está gravada. E a sua própria oposição a essa lei, a sua própria rejeição a essa lei, demonstra o princípio da lei. Veja o que o Salmo 72, verso 1 e 2 vai dizer: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça, ao filho do rei, julgue ele com justiça, e o teu povo e os teus aflitos com equidade. Segundo a palavra de Deus, pegando o que Paulo fala em Romanos, quando um governante age de forma justa, mesmo não conhecendo a lei de Deus, mostra a lei de Deus gravada no seu coração. Por isso ele deve julgar, governar, conduzir segundo o padrão divino, isto é, segundo a justiça e retidão procedentes da verdade. Todo homem é obrigado a conhecer a lei de Deus. Quando você chega num país e você comete uma infração legal, não há justificativa para você, porque o desconhecimento da lei não o justifica, pode atenuar a sua responsabilidade, mas não o justifica. Você não é justificado porque desconhece a lei, mas a sua pena pode ser atenuada por causa do desconhecimento da lei. É assim entre os homens, porque é assim diante de Deus. Os homens, eles têm uma dívida com aquele que é o dono da casa, de governar a casa segundo o seu padrão, não segundo o padrão deles. Por isso eles serão julgados segundo a lei de Deus. Mas olha o que é muito interessante, porque essa palavra justiça, ela não está relacionada ou circunscrita a questões legais, a questões judiciais, mas ao governo como um todo. A sua execução, a sua legislação, e não somente com relação a disputas. E nós vamos perceber que é isso que Deus exige de nós. Efésios, capítulo 4, verso 24, diz assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ou seja, esse verso nos mostra que essa justiça e retidão é algo que deve governar a vida de um homem em todos os âmbitos da sua relação. E que justiça e retidão é essa? É só você continuar lendo Efésios capítulo 4, verso 24. 25, 26, o verso 5, capítulo 5, o capítulo 6. Essas coisas que estão descritas ali, e não mentir, e não permitir que a ira tome o seu coração, em submeter-se à mulher, ser submissa ao marido, o marido amar sua esposa, e as outras coisas que estão ali descritas. Isso é viver em justiça e retidão procedentes da verdade. Os governantes, por isso, não só eles, como todos nós, temos uma responsabilidade diante de Deus, manter altos padrões de justiça. E há exemplos da Escritura,
quando Israel deixa de manter esses padrões, traz sobre si um julgamento terrível. Amós capítulo 5, versos 6 e 7 e verso 15 diz assim: buscai o Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em maldição, a losna ou amargura, e deitais por terra a justiça, verso 15, aborrecei o mal e amai o bem, estabelecei na porta do juízo, talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, compadeça do restante de José. Amós capítulo 6, verso 12, ele diz assim: poderão carros correr cavalos na rocha e lavrá-la com bois? No entanto, haveis tornado o juízo em veneno e o fruto da justiça em alós, ou seja, em amargura e maldição. E veja o que diz Miqueias, capítulo 3, verso 1 e 9. Disse eu, ouvi agora, vós cabeça de Jacó e vós chefes da casa de Israel, não é vós outros que pertence saber o juízo? Verso 1, verso 9 agora. Ouvi agora isto, vós cabeça de Jacó e vós chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito. Perceba aqui claramente que os governantes têm uma responsabilidade diante de Deus de ter altos padrões de justiça. E na Escritura nós vemos o Senhor trazendo juízo sobre o seu povo Israel, porque esses padrões de justiça não estavam sendo estabelecidos. E esses padrões de justiça não se referem simplesmente a questões legais, mas todas as questões que envolvem governo e direção. Porque qualquer governo e direção nesse mundo tem que ter como padrão, como fundamento, a justiça divina. Por isso ele fala, pesos e balanças justos, ele fala sobre o comércio, mas isso é o princípio, né? E é muito interessante, porque se você percebe, ou já percebeu, que peso e balança são símbolos universais de justiça. Uma balança de precisão é uma imagem daquilo que é justo e certo. Provavelmente era aquelas balanças que o cara segurava assim. Você vê uma muito semelhante na feira. Você não segura, né? Aquela de ferro que você bota. É mais ou menos assim, só que eles seguravam na mão assim. E por que a balança de precisão, pesos e medidas é uma balança de precisão, é representação simbólica da justiça. Porque representa equilíbrio e imparcialidade na aplicação da justiça do governo. Por quê? Porque a justiça e o governo devem ser equitativo, justo para todos os indivíduos, sem nenhum favorecimento. Representa equilíbrio, imparcialidade, igualdade. Essa ação governamental, essa justiça exercida por nós homens, deve representar essa igualdade por meio da balança, no tratamento das partes e das provas, assegurando que todos sejam dirigidos e julgados com os mesmos critérios e que a verdade prevaleça. E esse símbolo também é uma demonstração da garantia de direitos, de deveres. A ideia é de ponderar esses direitos e deveres das partes que estão envolvidas. Então, o governo justo, a justiça, deve considerar a lei, mas também levar em consideração na aplicação dela as circunstâncias individuais, ou seja, os atenuantes e agravantes, e o direito de cada pessoa. E aí, quando nós olhamos essas coisas, nós percebemos que os pesos e as balanças, né, o modo de se conduzir a justiça, não é algo arbitrário. Que cada um produz, cada rei produz, segundo lhe é conveniente. São estabelecidos por Deus e entregues aos cuidados do rei, para que ele administre de forma imparcial.
parcial. Porque pesos e medidas padrão exigem uma sanção legal para impor a sua autoridade. É por isso que decisões que são injustas, que são imparciais, elas não permanecem, até mesmo diante dos homens. É por isso que você vê governo e governo, e aí o governo levanta e desfaz o que o outro fez. Muitas vezes porque era injusto. Mas sabe o que a Escritura vai nos dizer e o que esse texto vai nos dizer? De acordo com este provérbio, o Senhor não apenas está por trás dessa justiça, mas isso pertence a Ele. Ele possui. Obra sua são todos os pesos da bolsa. Peso e balança pertencem ao Senhor. E é isso que a Escritura vai dizer. Que a justiça, o direito, a retidão pertencem ao Senhor. Veja o que Levíticos capítulo 19, 35 e 36 vai dizer. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, éfas justos e justo interesse. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Veja o que Provérbios capítulo 11, verso 1 vai dizer. Vai dizer assim: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Veja o que Ezequiel 45, verso 9 e 10 vai dizer. Diz assim: assim diz o Senhor Deus, basta ao príncipe de Israel afastai a violência e a opressão e praticai juízo e justiça, tirai as vossas desapropriações do meu povo, diz o Senhor Deus, tereis balanças justas, éfa justo e basto justo. E por que isso? Porque Deus cria por meio das mãos dos homens os pesos e as balanças justas. O que mede aquilo que é justo e certo ao homem é determinado por Deus. Lá em Miqueias capítulo 6, verso 8, ele vai dizer assim: ele te declarou o homem que é bom e que o Senhor pede que pratiques a justiça. Por quê? Porque a justiça é um caráter de Deus, é um dom de Deus, porque ele pertence, obra e sua são todos os pesos justos da bolsa. Matthew faz um comentário interessante sobre essa primeira parte desse verso, dizendo o seguinte: a administração da justiça pública pelo magistrado é uma ordenação de Deus. Nela é suspensa a balança que deve ser segurada por mão firme e imparcial. E devemos nos submeter a ela por causa do Senhor e ver a sua autoridade na dos magistrados. Perceba, a Escritura diz isso: a administração da justiça pelo magistrado é uma ordenança de Deus. Mas ele não é absoluto, ele submete a justiça divina. Por isso existe na cláusula entre os homens a desobediência civil. Esse é um princípio divino. Porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Porque nenhum governante tem poder absoluto sobre o que quer que seja. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 13 a 16, ele diz assim: sujeitáveis a toda instituição humana por causa do Senhor,
Quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livre que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Perceba uma coisa, meu irmão. Que um governo onde impera a injustiça e o logro, ele está debaixo da ira e da maldição do Senhor. Eu não quero adiantar as minhas conclusões, mas tudo que nós estamos falando aqui, nós devemos exercitar na nossa mente nesse sentido, não somente nessa perspectiva, mas em tudo que a Bíblia fala, aplicando isso para a nossa realidade, aplicando isso para a nossa vida. É por isso que muitas vezes a nossa religião está tão alta que ela não desce para o nosso dia a dia. Nós sabemos, conhecemos, mas nós não entendemos que nós devemos viver dessa forma e quais são as implicações práticas da nossa parte para com isso, para com essa realidade. A Escritura está dizendo aqui, pertencem ao Senhor. Esse verso está declarando que a justiça é propriedade divina, que é o fruto das suas mãos, ou seja, é Deus quem faz e estabelece justiça. E é muito interessante a estrutura formal desse texto, porque nós temos aí um quiasmo, e nós já vimos o que é um quiasmo, é um paralelismo onde estruturalmente, né, as palavras estão em oposição, né? Peso e balança justa se opõem a pesos da bolsa, e pertencem ao Senhor se opõem à obra das suas mãos. Então nós vemos que no quiasmo, o que deve chamar a atenção é essa estrutura da poesia hebraica, com esses paralelismos, né, que chamamos de quiasmáticos, em forma de X, né? Então eu falo uma coisa aqui, repito aqui, eu falo uma outra coisa aqui, repito aqui. Então, o início, eu falo uma coisa, no final do segundo verso, eu repito aquilo que eu falei. No final do primeiro verso, eu falo uma coisa, e no início do primeiro verso, eu repito aquilo que eu falei. Mas o propósito, ou seja, o centro, a atenção, né, o argumento principal dentro dessa estrutura é o meio. É aquilo que deve chamar a nossa atenção. E o que chama a atenção aqui nessa oposição, peso, balança justos, peso da bolsa, pertencem ao Senhor e obras suas são todas, é o que está no centro. O que está no centro? Está no centro a declaração de que a justiça pertence a Deus. Que a justiça, aquilo que é reto, aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que é certo, é obra da mão divina. E o Senhor Deus institui e preserva os instrumentos da sua justiça em seu reino perpétuo e ordenado, e o próprio rei está sujeito a este governo superior. Perceba que no texto que nós lemos, as nações, ou melhor, Israel, por não exercer esse padrão de justiça, porque eles deveriam representar isso diretamente, ou seja, nós crentes devemos representar isso de forma perfeita. Entenda perfeita como algo que nós fazemos corretamente. E quando o povo de Deus que deveria representar isso, o povo de Deus que deveria representar isso, essa justiça, essa retidão por meio dos seus reis, por meio das suas relações comerciais, por meio das suas relações sociais, não representavam isso, estavam vivendo distante, como diz Oséias, o que existe é homicídio, roubo. No meio do povo de Deus, a justiça de Deus vinha sobre o seu povo. E muitas vezes a nossa percepção é que existem duas realidades. Deus trabalhando aqui no meio do seu povo e o mundo está, andando conforme a sua vontade, como se Deus estivesse alienado. Mas não é assim. Ele controla aqui e controla lá.
Porque tudo está debaixo do governo dele. A Escritura é porque nós não vivemos 1000 anos, né? Como antigamente, no início da criação. 800 anos, então a gente não vê. A vida do homem é 80, 40, 60, 50 anos. Máximo 80 anos. Alguns outros passam disso. Então a gente não vê as coisas que acontecem. E a gente acha que a nossa realidade, ou que a realidade desse mundo, é aquilo que nós estamos vendo ali naquele momento. Mas não é assim. Lá em Gênesis capítulo 15, verso 16, a Escritura mostra claramente, dizendo ali Deus a Abraão, ó, depois de 400 anos, você vai voltar para cá. 400 anos. 4 gerações. E aí, o povo que sair de você, de ti, vai destruir todas essas nações. Vai ser lá o martelo de Deus. Nós olharmos a Escritura, nós vamos perceber que as nações foram lançadas diante de Israel por causa dos seus pecados no início. Por quê? Porque viviam de forma injusta e pecaminosa. Gênesis capítulo 15, verso 16. Na 4ª geração tornarão por aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. É só nós lembrarmos de Jonas. Deus poupando toda uma cidade. A Síria, quem conhece um pouquinho de história aí, né? História bíblica, sabe que foi o povo que levou Israel cativo. E sabe das abominações que existiam ali entre eles. E Jonas se revolta, porque ele sabia que Deus ia ser misericordioso, ele não queria que ele fosse misericordioso com aquela nação detestável. E ele foge. E o que Deus faz? Deus usa a pregação de Jonas para preservar aquelas pessoas malditas, como eu e como você. Veja o que Deuteronômio capítulo 9, verso 4 e 5 vai dizer. Quando, pois, o Senhor teu Deus estiver lançado diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a essa terra para possuir. Porque pela maldade dessas gerações é que o Senhor as lança diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela tua retitude do teu coração que entras a possuir a terra, mas pela maldade dessas nações o Senhor teu Deus as lança diante de ti. E para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Perceba que essas nações, 400 anos depois, foram destruídas, foram dizimadas por causa de quê? Ou melhor dizendo, né? Usando uma linguagem mais padrão. Por que elas foram lançadas? Por causa da injustiça, por causa do pecado que existia no meio deles. Deus disse para aquelas nações ali, acabou. A minha paciência acabou. Eu dei oportunidade para vocês. Mas a minha paciência com vocês chegou ao final. Aí veio o juízo de Deus. Você vê as calamidades que existem no mundo, né? E aí eu estou fazendo aqui uma hipótese real, verossímil, né? Das catástrofes que aconteceram quando você vai olhar o povo, a nação daquele lugar, a idolatria, o pecado, a feitiçaria, coisas assim que estavam
assim, fora de controle. E aí você vê uma catástrofe dizimando todo mundo. E por mais que você tenha misericórdia e pena, porque Deus também tem essa misericórdia, é o juízo de Deus sobre aquela nação. Aí você vê determinados povos que estão debaixo de opressão e tirania, como algumas nações que hoje que se dizem que é um mundo livre. E aí quando você vai ver aquelas nações, elas estão avançadas no pecado. O pecado ali já é prostituição, é coisas de baixo nível, pecados na área sexuais, assim, coisas horrendas que você nunca ouviu falar. Ali estava. Presente. E com a anuência das autoridades. Eu não estou dizendo que todo juízo ou toda catástrofe que acontece é decorrente do pecado individual de uma nação ou de um grupo. Mas isso também não é mentira. É só os exemplos que nós temos na Escritura. São vários exemplos. Sodoma e Gomorra é um deles. E o que eu acabei de falar aqui, dos amorreus, dos heteus, aqueles povos que existiam ali no tempo de Abraão e que 400 anos depois da instituição do povo de Deus, Deus é paciente, né? Deus cria um povo, dá lei a eles e diz: agora vocês vão possuir a terra. E pelas convenções, vamos dizer, sociais, pelas coisas que acontecem, que era tempo de conquistas, tempo de avanço, tempo de guerra, tempo de limitar territórios. E por meio dessas coisas, Deus traz o seu juízo sobre aquilo que é natural entre os homens, os conflitos, Deus trazendo o seu juízo. Essas coisas pertencem ao Senhor. Por isso ele fala, todos os pesos da bolsa, alusão de um comerciante que leva os seus pesos dentro da bolsa, para onde ele vai. E aí ele tira e vai pesando. Ele diz aqui que são obra, e é interessante que essa palavra aqui no original, com frequência é usada para representar os atos poderosos, justos e dignos de louvor ao Senhor, ressaltando os atos de Deus na história, operando o seu propósito soberano. Por serem obra das suas mãos, o que é justo e reto, Deus abomina qualquer tipo de engano ou falsidade, seja na vida privada, seja nos negócios. Por isso ele diz, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer, Provérbios 11:1. B.F. Henry, comentando essa segunda parte do verso, ele diz assim, a observância da justiça no comércio entre os homens é igualmente uma recomendação divina. Ele ensinou ao homem a liberdade no uso de balanças e pesos, para o ajuste da justiça com exatidão entre comprador e vendedor, para que nenhum deles fosse injustiçado, e todas as outras invenções úteis para a preservação da justiça se originam dele. Ele também recomendou pela sua lei que eles fossem justos. É, portanto, uma grande afronta a ele para o seu governo usar de fraude e desta maneira cometer injustiça sob o pretexto de agir corretamente, o que é iniquidade em lugar de juízo. Quando nós olhamos isso, nós podemos perceber que a nossa nação está sob juízo de Deus. E é muito interessante, nós vemos a Escritura dizendo que o povo é igual ao sacerdote que se desvia. Porque muitas vezes, nós olhamos para as nossas autoridades e lançamos sobre eles essa responsabilidade. Mas nós não temos exercido justiça e juízo. Nós não temos feito nada para que essas coisas mudem. Nem orado, por isso nós temos orado. O que nós poderíamos fazer? Às vezes nós vemos o povo de Deus apático diante de tudo que está acontecendo. E eu não estou dizendo para você pegar bandeira, ir para a praça e tal, não estou dizendo que seja errado isso também. Mas o que nós estamos fazendo? O
que a única arma que nós temos é a oração, e nós não fazemos isso, nós não clamamos. A espada está sobre a nossa cabeça. E nós não clamamos aquele que é o dono da espada. E que essa espada tem sido usada de forma indevida. Esses homens caem, essas nações caem por meio da oração do povo de Deus. Nós estamos apáticos, vivendo a nossa vida. E não levando em consideração as coisas que estão acontecendo nesse mundo. Nem sendo uma boca a declarar essas injustiças no âmbito das nossas relações. O que nós estamos vendo no nosso país é abominável. E o que nós estamos fazendo? Nem nos indignando nós estamos. Enquanto o nosso dinheiro está caindo lá na nossa conta, nossa casa está certinha, ninguém está batendo na nossa porta, a gente está bem. Mas a gente não está vendo o que está acontecendo. Bem na nossa frente, bem nos nossos olhos. E nós precisamos clamar por aquele que é Senhor sobre as nossas vidas. Ou você acha que Deus está apático a isso tudo? Ele está agindo. Agora a nossa oração é para que o Senhor esteja trazendo essa justiça, trazendo esse reto juízo. Eu sei que a justiça e o reto juízo nesse mundo não é perfeito, e nem pode ser, porque nós não somos. Mas nem isso tem acontecido. Nem aquilo que é padrão entre os homens tem sido respeitado. E o que nós temos feito? Na realidade, o que nós estamos vendo no nosso país é o que nós vivemos no nosso dia a dia. Lembra da palavra justiça? Justiça não é pura e simplesmente uma questão legal que eu vou entrar contra alguém e vou, diante de um magistrado e de um juiz, pedir para que... Mas está em todas as nossas relações. Porque se a nossa sociedade é do jeito que é, a culpa é nossa. Porque nós, nas nossas atividades, não temos exercido um verdadeiro cristianismo. E eu não estou dizendo de você parar de trabalhar e pregar o evangelho, não. Estou falando para você pregar o evangelho daquilo que você faz. Quando Lutero pregou, na sua época, todo mundo queria ser pastor naquela época, né? Ou seja, queria entrar para um monastério, né? E aí um sapateiro chegou para ele, e agora, Lutero, o que eu faço? Né? Ou seja, ele está dizendo assim, eu tenho que largar tudo e seguir agora, né? A fé religiosa e tal, ser um homem dedicado, pura e simplesmente, à oração, devoção, ao culto, né? Não, ele diz para ele, faça um bom sapato e cobre um preço justo. Isso é justiça e retidão procedente da verdade. E aí você olha esse texto, os nossos governantes, é lógico que fala dos nossos governantes, e aí tem a nossa responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? É votar em pessoas. Ele pode ser bonitinho, pode ser cheirosinho, pode ser legal, mas é um homem desonesto. Então ele não pode assumir essa função. Eu preciso me preocupar. Nós, crentes, votamos em comunistas. Em homens que podem fazer coisas boas para a sociedade, que eu acho muito difícil, porque sempre tem um retorno por trás, mas mesmo que fossem homens honestos, pela sua postura e pelo seu pensamento, jamais deveriam sentar numa cadeira para governar um país que tem a maioria chamada cristão. Porque eles são inimigos da cruz de Cristo.
declarados. Nós não estamos preocupados com isso. E você não precisa conhecer política. É como uma escola. Quando você vai colocar seu filho na escola? Os que colocam. Aí você vai ver o que é o currículo daquela escola. Se aquele currículo não for um currículo bom, o que você vai fazer? Eu vou procurar uma boa escola. A escola católica. Existem muitas escolas católicas muito boas. São as melhores. Mas você bota seu filho lá, ele está sendo influenciado pelo quê? É isso que você quer? Para o seu filho? Eu poderia citar outras coisas. Outras coisas mais que nós fazemos, nós não estamos atentando para esse princípio de justiça e retidão procedente da verdade. E aí estamos colocando os nossos filhos, a nossa família, em situação complicada. Por quê? Porque nós não olhamos o currículo da escola dos nossos filhos, nós não estamos vendo o que eles estão fazendo em sala de aula, o que eles estão lendo. Nós não vamos lá na escola perturbar. Dizer, não, isso aqui está errado, eu não quero, não vou, não. Meu filho não vai ler isso não. Isso é um absurdo. Ser uma voz dissonante. E eu poderia dar outros exemplos aqui. No próprio trabalho, quando você vê injustiças, você não ser o elemento ali de exercer aquela mediação. Não é assim. Vamos fazer desse jeito. Mas não. A gente olha para os nossos governantes. Mas quem colocou ele lá? Muito do nosso povo é ignorante com relação a algumas realidades. Por que é ignorante com relação? Porque nós não falamos. Porque nós fomos calados. E a maneira mais forte de falar é viver. Por isso Paulo em Efésios capítulo 4 ele diz assim: e vos revistais de novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão, procedente da verdade. Justiça e retidão é aquilo que eu devo viver. E o que é essa justiça e essa retidão? É essa justiça e essa retidão que vai mudar as coisas que estão ao seu redor. Ele diz assim: por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Isso é justiça e é retidão. Efésios capítulo 4. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Interessante aqui, porque a palavra de Deus é aquele que não trabalha, não come. E muitas vezes nós estamos ensinando isso aos nossos filhos. Hoje a nossa sociedade quer emprego, não quer trabalho. Por quê? Porque o emprego você trabalha pouco e ganha muito. O trabalho, biblicamente trabalhar muito e ganhar muito. O mundo trabalhar pouco e ganhar muito. Aí o que nós estamos ensinando aos nossos filhos? Isso aqui. O que nós estamos vendo? Isso aqui. O trabalho duro não é visto como algo bom. E aí você vê determinados homens que querem melhorar a sua vida financeira, aí bota a sua mulher para trabalhar fora de casa. Não aumenta a sua carga de trabalho ou diz para a sua família assim: nós vamos viver com o que nós temos. E o Senhor vai nos abençoar. É lógico que isso não se refere ao furto, mas está relacionado a isso. Porque você está jogando sobre uma pessoa uma responsabilidade que não é dela. E deixando um vácuo dentro de casa. Isso é justiça? Isso é retidão? Procedente da verdade? E aí ele continua: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que nós temos visto hoje no meio dos crentes, uma linguagem péssima, palavrões, palavras dúbias.
Às vezes de ter vergonha de chamar a atenção de uma pessoa, porque usa uma outra expressão que é muito corriqueira, mas não pensa naquilo que está falando. Está dando um péssimo testemunho, porque o que está saindo da sua boca é pecaminoso, é imoral, é maledicente. Que justiça e retidão é essa? E aí ele diz, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias. Paulo está falando para crentes, para que essas coisas não estejam mais presentes na vida dele, porque estão na sua carne. Estão presentes na nossa vida. A ira, a indignação, a cólera, a gritaria. Quem não gosta de gritar aqui? Às vezes até a gente precisa, né? Dependendo da situação. Mas não é isso que ele está dizendo aqui. Então você grita com seu filho, é grosseiro com a sua esposa, grita com as pessoas, é irado, se encoleriza facilmente. Isso não é justiça e retidão procedente da verdade. Imagine um líder assim. Um pai de família assim. O que ele está gerando na vida dos seus filhos? Uma mãe de família assim. O que ele está gerando no coração dos seus filhos? Quando nós falamos isso, parece que... E quando eu falo, e às vezes dou o meu testemunho, né? As pessoas acham, quando eu falo sobre família, que a pessoa é perfeita. Nunca erra. Não, não é isso. É que esse não é padrão na vida dele. É simples assim. Os justos, os santos, os perfeitos na fé, eles não têm esse comportamento como padrão. Gritar às vezes, se irar às vezes, pecar, é algo que pode ocorrer. Não deve, mas pode ocorrer. Mas isso não deve ser o padrão na vida de uma pessoa. Porque a justiça e a retidão são procedentes de Deus. E aí nós estamos olhando um texto como esse e nosso principal olhar são nos nossos líderes. Mas nós estamos vendo como num espelho. Porque é a nossa imagem que está ali. Muitas vezes. Pela nossa omissão, pela falta de proclamação do Evangelho. Eu não estou dizendo que você deve sair aí falando e pregando, como a gente via em alguns filmes ou algumas novelas, ridicularizando o Evangelho. Mas quando a oportunidade vier, quando a situação se fizer presente, por causa do seu procedimento, aí é hora de você pregar o Evangelho. Às vezes você vai ficar num ambiente de trabalho, você vai trabalhar ali 1, 2, 3, 4 anos. E ninguém vai saber que você é crente. Você não vai ficar falando, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente. Mas depois de um certo tempo com convívio com você, aquelas pessoas vão ter confiança, porque vê o seu justo procedimento. E aí, num determinado momento, você tem uma janela, tem uma abertura. Aí você fala do Evangelho. Ele vai ouvir você, porque ele viu isso na sua vida. É isso que nós estamos precisando, queridos. Porque, como diz a Escritura, essa justiça que está sendo dita aqui, peso e balança justas, representam tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Não somente em questões em que você tem que decidir legalmente, mas no seu governo, na sua atitude, no seu procedimento. Justiça é isso. Esse é o conceito de justiça.
É o conceito de governo. A palavra justiça no original antigo, é julgamento, juízo. Vem da palavra de governar, julgar. O governo tem que ter esse fundamento. Aquilo que você faz tem que ser no seu trabalho, dentro da sua casa. Aonde você estiver. É um trabalho de formiguinha. Ontem eu estava na casa de um senhor. Eu não tinha reparado aquilo, eu acho que não estava daquele tamanho. No outro dia saiu formigueiro, eram areias assim, imensas. Eu falei, uma formiga faz isso? Uma formiguinha. É uma formiguinha aqui, uma formiguinha ali, uma formiguinha ali. Daqui a pouco você vê um montão de areia. E esse é o trabalho nosso, como crente, na sociedade. Você sabia que no primeiro século da era cristã, o evangelho foi difundido mais por escravos e soldados. E o povo comum, que ouviu a pregação do evangelho, que sendo escravizados, fugindo das suas terras, ou com a expansão do Império Romano, eles saíam pregando o evangelho. Pessoas desconhecidas, vivendo o evangelho. E houve um impacto no mundo por causa daquelas pessoas. Vejo que falaram de Ló, naquela cidade, era um homem só, como diz a Escritura. Na conversa entre Deus e Abraão, Deus disse para Abraão assim, se tivesse 10 eu vou poupar a cidade. E aí sabe o que esse um fazia? Esse homem vem para cá e quer impor os seus padrões para nós. Era isso que eles diziam. Eles se sentiam incomodados, era se fossem 10. Imagine 10 juízes julgando. Imagine 50 pessoas naquela cidade. Será que Deus teria destruído o que nós estamos fazendo, meus irmãos? Nem nos indignarmos com essa situação nós fazemos isso. Nós estamos vendo como se nada tivesse acontecido. Eles estão avançando. E a questão não é política. A questão é religiosa. Eles querem acabar com a igreja. Eles não vão conseguir. A gente sabe disso. Mas o que eu posso fazer? O que eu tenho feito? O que eu tenho vivido como igreja? Se nem aos menos os crentes vão à igreja no domingo de manhã e de noite, as igrejas hoje só fazem um culto só. Você tem esperança? Deus é um Deus de poder. Não é um Deus de mágica. A mágica ilude. O poder transforma. E essa transformação vem a partir de nós. Se não for você, vai ser outro. Se não for a nossa nação, o nosso país, a nossa cidade, vai ser outra. Mas a vontade de Deus será cumprida. E aonde nós vamos estar nessa situação? Acomodados? É o que eu estou dizendo, eu não estou pedindo para você sair para a rua e levantar cartaz, não. Ore, meu irmão. A Igreja Presbiteriana do Brasil, na sua Constituição, diz que em tempos de catástrofe e calamidade, eles devem jejuar e orar. E por mais que eu tenha uma percepção um pouco diferente do que seja o jejum, não antibíblica, mas um pouco diferente do que se diz por aí, o que nós temos feito? Nós temos orado por isso? Essas injustiças que estão sendo feitas no nosso país com pessoas, e muitos irmãos nossos estão presos. O que nós temos feito? Você tem orado por isso? Isso é um dever nosso. Eu não posso ir lá soltar aquelas pessoas. Eu não posso fazer nada. Eu não sou polícia. Eu não sou autoridade. Eu não sou ninguém. Mas eu sou filho daquele que é o Senhor de todas as coisas. Então eu vou clamar para que haja justiça para com essas pessoas. Se tiver ao meu alcance fazer alguma coisa, eu vou fazer. Se não tiver ao meu alcance, a única coisa que eu vou fazer é orar. E orar mesmo.
Não é orar muitas vezes como a gente ora. Ora aí para a comida aí, ora aí. Ah, Senhor, obrigado, amém. Obrigado pelo papá. É o adulto cantando, orando. É assim, mais ou menos. Nós não estamos sentindo o que realmente isso significa. Porque nós não estamos sentindo a nossa fé. Ela está se esvaindo. Mas não pode ser assim, meus irmãos. A justiça e a retidão devem ser uma marca do nosso caráter. E que nós, como crentes, devemos mostrar isso nessa sociedade. Por meio da nossa vida. Por meio da piedade de Deus no nosso procedimento. Perceba que ele diz que esse revestimento, revistar de novo homem, é o revestimento que nós devemos ter. Nós vamos perceber que na nossa esfera de ação nós somos chamados como pais, irmãos mais velhos, filhos, patrões, empregados, oficiais da igreja, membros do corpo de Cristo, a agir com justiça em nossas relações, representando o governo de Deus nesse mundo. E aí nós somos chamados a fazer a diferença, não para que o mundo veja, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, quando falamos dessa realidade, ou vemos, ó Pai, dessa forma nós percebemos como nós somos, ó Pai, falhos, ó Senhor, como o nosso pecado às vezes nos engana, nos ilude, nos tira da realidade. Senhor, nos faz, ó Pai, viver essa justiça. Nos faz viver isso nas nossas vidas, ó Pai. Porque o que existe no nosso coração é contrário a isso. Mas como a Tua palavra nos diz e nos ordena que nós devemos nos revestir disso. É como alguém que vai num armário, escolhe uma roupa e coloca sobre si. E é isso que nós devemos fazer, ó Pai. E esse armário nós poderíamos dizer como uma figuração que é estar na presença de Deus e a Sua palavra. É a comunhão com Ele, é a oração, é a direção que Ele vai nos dar, é essa comunhão em que nós vamos pedir ao Senhor que esteja conduzindo as nossas vidas, como o Provérbios capítulo 16 vai nos dizer. Senhor, tem misericórdia do Teu povo, Pai. Tem misericórdia da nossa nação por causa da igreja. Porque, apesar de sermos muitos, parece que nesse muito existem poucos. Poucos que conseguem perceber, poucos que conseguem ver, ter uma cosmovisão das coisas que estão acontecendo, Senhor, ao nosso redor. Não somente aqui no Brasil, mas em outros lugares, Senhor, onde irmãos nossos estão. Senhor, perdoa, Senhor, a nossa apatia, a nossa falta de envolvimento nessas coisas. Eu não estou dizendo que nós devemos viver em função disso, a vida deve viver em função do Senhor, exercendo justiça e retidão que são procedentes da verdade de Deus. Mas que não estejamos alienados diante das coisas que estão acontecendo, de pessoas que estão sofrendo por causa da injustiça. Não somente esses que estão presos lá, mas o nosso país está empobrecendo, Pai. Por causa da injustiça, de um governo ímpio, completamente ímpio em suas ações. E que se distancia completamente de Deus. Não esperamos um governo de cristãos. Não esperamos essa utopia, mas, Senhor Deus, o que o Senhor exige de todo homem é justiça e retidão, aquilo que é próprio ao homem caído. E que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, do Teu povo. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém.